Aqui estamos novamente, depois de uma pausa. Sempre voltamos com um vigor novo. É, é muito importante entender a linguagem, que é uma linguagem interna, intuitiva. Não estamos trabalhando com a mente da razão, o intelecto comum. Estamos trabalhando com uma visão interior, com um sentir interior. É muito importante entender o treinamento que nos oferece trabalhar com esse oráculo. É muito mais do que prever o futuro. Apesar que prever o futuro é interessante, mas é muito mais que isso. É desenvolver essa capacidade da nossa mente mais profunda, mais clara, mais penetrante que a nossa mente intuitiva, mais verdadeira. Ademais, é uma prática de sabedoria, onde nos conectamos com o absoluto e começamos a aprender que o absoluto não está fora de nós, mas está dentro de nós, e que esse absoluto pode tomar milhões de formas, e somos nós quem escolhemos a forma que o absoluto toma. Nesse caso, é o Buda da sabedoria onisciente. Então o absoluto toma forma, se corporifica. Então algo em nós vai entendendo que é possível mentalmente se corporificar de várias formas. Então podemos manifestar vários Budas, vários corpos divinos. Começamos a entender algo novo, que é o poder da nossa mente, desdobramento mental. Nossa mente se desdobra em outras dimensões, em outros corpos. Então, nós podemos ser o corpo da sabedoria onisciente através do corpo de Buda, através da divindade búdica. Então, tudo isso abre internamente novas possibilidades de experiências de consciência, que não são comuns a um ser comum. Um ser comum nem imagina que isso existe. E nós estamos não somente imaginando, mas já manifestando esse poder, resgatando essa sabedoria para que nos oriente nas decisões da nossa vida comum. Estamos integrando essa sabedoria absoluta e onisciente na nossa vida comum. Então, esse é o sentido dessa prática do oráculo. Tem pessoas que sentem mais afinidades, como tudo. Tem pessoas que têm afinidades pela yoga, gostam de fazer asanas, respirações. Tem pessoas que têm mais afinidades pela astrologia, pela predição, pelos oráculos, que gosta de I Ching, gosta de... Então vai depender da predisposição de cada um o aproximar-se. Por isso existem tantas práticas, tantos exercícios, porque existe uma grande variedade de particularidade de seres, e para que todos os seres sejam satisfeitos, para isso são geradas tantas práticas e tantos exercícios. Então, não é para todos, e também não podemos definir que seja para sempre. Podemos dizer que nesse momento estamos conectados com esse oráculo, mas em outro momento podemos nos conectar com outro oráculo ou com outra experiência. Também não vamos nos reduzir a somente isto, que é o melhor e o único, e começar a predigar para que todos pensem igual que nós, né? Não é esse o sentido também, e tomar muito cuidado que o ego tem muitas armadilhas e de repente já estamos dentro de uma delas sem darmos conta. Então o budismo sempre nos apresenta uma abertura espaçosa, sempre nos apresenta tanto espaço para que tudo quanto exista possa se expressar e se manifestar. Tem espaço para tudo e para todos. Não competimos, não tem o melhor nem o pior. É toda uma única esfera infinita, onde todos têm acesso a manifestar tudo quanto deseje. Então, isso também é muito importante, essa grande liberdade, nada é para sempre, tudo é impermanente, tudo é possível, e a boa direção nesse campo de possibilidades, pois já que tudo é possível e somos os criadores, pois vamos a focar nossa criação em paz, felicidade, harmonia para nós e para todos, e esse é o sentido dessa adivinhação, poder evitar
o que deve ser descartado e poder cultivar o que deve ser aceito. Esse é o propósito. Existe alguma dúvida, alguma pergunta? Está bem entendido todo o jogo mental que estamos fazendo? Então vamos novamente tomar refúgio. Para isso nos vamos a concentrar na respiração. Algumas respirações conscientes, onde sentimos o corpo, a mente, o aqui e agora, sem julgar, sem escolher e sem evitar, tornando-nos transparentes, onde tudo pode surgir e se dissolver, sem interferir. É nesse estado mental de relaxamento, abertura, espaciosidade luminosa, onde se abre uma nova dimensão de consciência. Essa nova dimensão não existe eu e outro, tempo e espaço, não existe relação, tudo é simultâneo e instantâneo. É a dimensão da consciência desperta. Entrando nessa dimensão, vamos entrar nessa dimensão através do Om, um Om dourado. Entrando na dimensão do absoluto, uma dimensão de consciência, o estado puro da consciência, onde tudo está perfeitamente conectado. Todas as existências, todos os seres, todas as formas de consciência, não existe o passado, o presente e o futuro. Tudo é simultâneo e instantâneo no instante único. Um estado de não separação. Então o Om nos leva para esse corpo absoluto, para a experiência da consciência pura, da essência, consciência lúcida. Essa é a mente de Buda, a natureza de Buda. Buda não é uma pessoa, é um estado mental desperto. Buda significa completamente purificado dos enganos da separação e plenamente desenvolvida as qualidades inatas e inerentes do ser verdadeiro. O ser verdadeiro é paz e felicidade. Então, o Om nos conecta com o corpo absoluto, com o ser verdadeiro, com a nossa essência pura, que é a mesma de tudo e todos. O Om é como se fosse uma nave que nos leva para essa dimensão do absoluto. Depois do Om, entramos na dimensão, experimentando o corpo absoluto, o corpo de perfeita união com tudo e todos. Não há passado, presente, futuro, aqui, ali, relação, separação, dualidade. Descansando na perfeita pureza, um descanso espaçoso, abertura infinita, nenhuma existência de resistência, onde tudo flui e a consciência é completamente pura, completamente transparente, observando, consciência, liberando, sem julgar de onde veio, para onde vai, sem referência, ser consciência. Vamos a dirigir nossa intenção e vamos a invocar a qualidade, o poder da sabedoria onisciente para que oriente, esclareça, para que torne claro o que deve ser aceito e o que deve ser descartado. Conectando com o Mestre interior, Buda interior,
com a luz da sabedoria onisciente, para que possa nos orientar no que deve ser aceito e o que deve ser evitado. Imaginando uma luz dourada vibrando o som de, com a nossa intenção, convite, invocação, manifestação. O Di é como uma nave que nos leva agora até esta qualidade que invocamos. E o que acontece é, depois do som, estamos diante dessa luz da sabedoria onisciente. Essa luz se transforma, se corporifica num corpo de luz, num corpo de Buda. É o Buda da sabedoria onisciente. E do seu coração vibra o mantra, o som. Om Arapasanadi, 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 Arapasanadi. Om Edama Etu Pavawa Etum Te King Tatagatu Vaya Ewate Tenking Tsayu Nirude Om Adi Mahashamana Soha. Então agora temos o poder da sabedoria onisciente no nosso dado. Então vamos a fazer uma pergunta, uma consulta. Alguma proposta de alguma consulta? Alguém queira consultar algo dos que estamos aqui? Você fala de uma consulta, de novo, uma questão global, assim? Uma pergunta? Qualquer questão que inquiete, que queremos colocar um esclarecimento. Tantas. Não sei, eu tenho uma sugestão. A gente está vivendo um período que às vezes parece assim que tem uma questão obscura voltando, coisas que a gente achava que já tinham acabado, né? Por exemplo, ser anti-ciência, ser anti-vacina, ser, né? Umas coisas que a gente acreditava que estavam sendo superadas, que a gente ia ter outros problemas. E parece que a gente está tendo que voltar. Numa Harila tem muito isso, né? Você cai para poder revisitar coisas que você deixou pelo caminho. E a minha sensação é essa, assim, tem uns buracos que não foram preenchidos. Aí eu pensei da gente talvez ver isso, assim, esse desenvolvimento da consciência. Não sei se é muito vago, né? Mas O desenvolvimento da consciência da humanidade nessa etapa de evolução, seria assim a pergunta? essas pessoas que voltaram, né? Que estão meio Idade Média novamente, assim, né? Ou a gente está sabendo delas, não sei, né? Também, se A elas já ignorância, eram. né? Na verdade, não é a gente que volta, é o poder da ignorância na consciência da humanidade, né? Que sempre absorve, sempre tá aprisionando a ignorância, né? Então, como será a evolução da humanidade por Desse, esse ano? nesse Somos... nicho, talvez, né? Tão obscuro, assim, tá, dessa, Sim, né? sim. Então, vamos lá ver como esses seres ignorantes que são os demônios do mundo, que são os donos do capital, desde as grandes multinacionais farmacêuticas, políticas e toda essa engrenagem mundial de cegueira, de ignorância, de poder, né? Um poder de ignorância, de deter poder, de alguma forma, né? Que é a E empoderar ignorância. os ignorantes, né? Eles parecem que as pessoas ficam mais, Sim, sim, né? sim, é o poder Posso dos ser assim. ignorantes, sim, exato. Vamos a ver como será esse ano, se vai aumentar ou diminuir a evolução da humanidade, essa escuridão da ignorância. Então, vou soprar.
e a pá. Tem boas notícias. Vamos evoluir. Então, a carta que sai é uma carta que a gente já estudou, a gente já olhou juntos essa carta. São os raios de néctar da lua, que ela vai em sequência. A gente tem os raios do sol, no Ará, Apá, raios de luz, que a gente estudou a semana passada. Então, é uma carta boa e é uma carta de paz, os raios da luz. A realização da paz, o desenvolvimento de atividades virtuosas estarão asseguradas. Então, podemos dizer que essa mente de ignorância no nosso planeta, que são os senhores que detêm o poder, desde os políticos, as nações, o capital, vai pacificar. Não vamos ter guerras, não vamos ter conflitos, não vamos ter aflições. A tendência é que as tensões dessas mentes ignorantes, que são os que detêm o poder do mundo e que manipulam a humanidade, vai pacificar. Aí tem uma tendência a que exista a paz e o desenvolvimento de atividades virtuosas. Então, acredito que haverá um melhor olhar para tudo que é alternativo. Alternativo que é reflorestar, que é ecologia, alternativo que são medicinas naturais, ou seja, toda atitude virtuosa cresce. Então, focando na pergunta, eu responderia um crescimento positivo, ou seja, atividades virtuosas estarão asseguradas. Os raios lunares de néctar iluminam o céu. A realização da paz, o desenvolvimento e as atividades virtuosas estarão asseguradas. Então, posso dizer que isso vai melhorar. Não vamos ter guerra, e as tendências das guerras é a pacificarem. Os conflitos que existem é ser pacificado. Tem a questão do feminino, né, nessa carta, que ele fala, né, no final, que Então, agora a gente tem a ia energia ver. do feminino. Apá. Aqui é o geral, né? E aqui no Apá, o prazer dos objetos do desejo, onde não há um aglomerado de obstáculos. Então, significa que vai haver um desenvolvimento de coisas boas. Não existem obstáculos, as intenções. Aqui eles falam de feminino. No Trabalho, todos os demais assuntos. então, está predito que o trabalho envolvendo mulheres e atividades fáceis, não extenuantes, são favoráveis. Então, aqui faz dizer como encaixar nessa pergunta, que é da ignorância da humanidade. Podemos dizer que existe uma tendência favorável para que o feminino se apresente mais ou se manifeste mais no trabalho, e trabalhos mais dóceis, ou seja, envolvendo o feminino. Então, esse mundo tão endurecido pelo masculino, ele tende a ser transformado numa expressão mais doce feminina. Tem essa tendência. Felicidade e negócios pequenos aumentarão. Então, também o pequeno tende a aumentar mais do que os grandes. É assim como eu responderia essa pergunta. Uhum. Sim, sim. Eu também, eu sou muito positivo, eu sou budista, os budistas somos bastante idealistas, então sou bastante idealista e acredito na evolução e na cessação do sofrimento de todos os seres, e que esse oceano do samsara de dor e lamentação se seque para todo sempre. Eu sou idealista, né? Que somente estados iluminados é o que
prevaleçam e permaneçam. E então eu acredito, sempre vejo um caminho de evolução. Até dar um passo para trás, como o Covid, eu acredito que o impacto que ele provocou globalmente é evolução. Nos colocou todos diante da verdade da impermanência que não queremos assumir como realidade. E isso foi maravilhoso, está sendo maravilhoso, né? Então, tudo ensina e tudo leva à evolução. Vamos. Eu gostaria de fazer uma tirada agora e que vocês fizessem a predição. Então, vamos novamente fazer uma nova pergunta. Vamos pensar em algo que gostaríamos de perguntar, ou que gostaríamos de saber. Estamos diante do poder onisciente e estamos aqui para receber uma orientação em algum aspecto que nos aflige ou que nos coloca em dúvida. Vamos a perguntar sobre a economia global, o aspecto mais voltado para o dinheiro, porque está muito evidente que a inflação está alta, as coisas estão muito caras, os salários congelados, o aumento de desemprego, a quantidade de engenheiros trabalhando de Uber, que é um setor bastante afetado nesse momento, mas também em breve serão os advogados, em breve serão todos, porque ninguém vai se salvar dessa tendência que é esse momento de transformação que estamos vivendo, onde temos que ter uma visão mais de conjunto. Tudo nos leva a pensar como humanidade, a pensar como planeta. Então, também economicamente, a pensar de uma forma sustentável. Então, vamos a ver esse ano que temos diante, como se apresenta o relacionado com economia, dinheiro, trabalho, essa relação, assim, de uma forma global para a humanidade, né? Não focado num país ou outro, mas, assim, coletivamente, o sistema capitalista que nós vivemos, como vai se apresentar nesse ano que nos encontramos. Então, pensando no Buda, vendo a luz do coração do Buda, Arapasanadi, 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 Arapasanadi. Por favor, torne claro o que deve ser aceito e o que deve ser descartado. Arapasanadi, 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 Arapasanadi. Om Edama Etu Pavawa Etu Teken Tadagatu Ayayu Teten Ken Sayu Nirode Om Adi Mahashamana Soha. Dina. Dina. Então, temos uma carta positiva, a roda dourada. Então, quem quer fazer essa leitura? Ver se o Fernando, a Adriana, se algum deles querem fazer. Eu estou sem o livro Tá. aqui, eu acho que não consigo. Então, vamos deixar ver Sim, se o sim. Fernando, que estão com o livro, eles dois, se algum deles querem fazer a leitura. Sim, pode Ótimo. ser. A Nayeli vai fazer. Ótimo. Pode falar? Sim, sim. Então, a consulta, a pergunta é o nosso mundo capitalista frente como vai se desenvolver essa relação econômica global para 2022. Sim. Pela imagem da carta, parece ser bem positivo, né? A roda dourada, a prosperidade, bem-estar, com um príncipe que assume um reinado. Instala-se as fundações para a estabilidade. Então, depois de tanta instabilidade, parece surgir uma possibilidade de
maior estabilidade financeira e econômica e prosperidade. O sinal dessa adivinhação é a surpresa de obter um tesouro sem esforço. As propriedades vão ser benéficas, estáveis, com boas perspectivas nos aspectos materiais, com aumento de riqueza, aumento de relacionamentos, amigos. As notícias serão vitoriosas e felizes. Não há perturbações externas. Com as práticas espirituais haverá boa sorte e sucesso. O que foi perdido, há uma possibilidade de ser encontrado. Os trabalhos poderão ter determinados atrasos, mas o futuro vai ser benéfico e os demais assuntos também vão ter sucesso. Então, parece ser uma carta bastante positiva em relação a esse assunto da economia, da prosperidade em geral. Nossa, muito bom, né? Muito bom. Escalando um trono. Se for verdade... Escalando um trono. Eu gostei. Se for verdade, ficamos felizes, né? Pelo menos nos dá uma esperança de ano. Tudo indica que vai ser um ano que tende a melhorar. Porque a gente está atolado. Não sei vocês, mas aqui o templo leva 2 anos fechado, né? E o centro de retiro, estamos com uma pessoa hoje. Quero dizer, bem nos mínimos, né? Bem nos mínimos. E todos os setores, né? Ou quase todos os setores, a economia bem ressentida no planeta, no mundo, né? Então, parece ser que tudo indica que vai ter uma melhora em tudo isso, que vai ter uma tendência a dar uma melhorada daqui a final do ano. É uma boa esperança. É uma boa esperança para todos nós. Mas muito bem, leu muito bem. Conseguiu captar muito bem como ler, né? Como fazer a interpretação. É assim mesmo. Não é para ficar lendo tudo, não se trata de você estar com alguém e estar lendo. Se trata de você... Na verdade, que é até bom sinalizar, depois com o tempo, vocês estudarem as lâminas, como estamos fazendo uma a uma, e sinalizar os aspectos principais de cada descrição, para não se distrair com todas as práticas que estão indicando que são muito específicas, mas para captar o essencial que está expressando cada lâmina. Então, depois seria muito bom dar essa grifada no principal, né? Para ficar mais fácil a leitura. Mas muito bem, a gente já terminou a, ra, pá, e agora começamos o sa. Então, vamos a fazer agora juntos esse olhar para as lâminas que começam com tsa. Então, começamos com tsa, a. A, ra, sa, ra, pa, sa. Tá? Sa, a é a primeira. Então, vemos que sa é o guarda-chuva branco da boa sorte. A boa sorte aumenta em todos os negócios, assim como tremula o guarda-chuva branco. Então, aqui temos uma carta muito positiva. O jardim de flores que brotam na hora certa. Então, os assuntos estão em boa situação. Você receberá boas notícias em especial. Algumas vezes, suas decisões não produzirão efeitos.
as promessas dos outros não terão resultados, como a marca da pata de um pássaro no céu. Ou seja, é uma carta de êxito, mas também deixa evidente que não é um êxito total, como aquelas cartas de boa sorte em todos os assuntos. Aqui diz que nem tudo do que projetamos será realizado. Nem todas as promessas que nos prometem se cumprirão. Então, é o que vem a dizer essa carta. Mas haverá boas notícias, ou seja, coisas novas chegarão, notícias especiais chegarão. Então, para entender que não é uma carta de êxito, mas não é um êxito total, não é tudo em êxito. No obstante, fala a respeito do aumento da boa sorte. Então, vai ter boas notícias especiais, mas não é tudo que está, nem tudo que nos prometem acontecerá, nem tudo que pedimos acontecerá. No obstante, haverá boa sorte e notícias especiais chegarão. Então, tá bom, né? Aí dá alguns conselhos. Não tenha inimigos, não é necessário estar apreensivo. Os resultados chegarão logo, chegarão confortavelmente. Todos os desvios, todos os conflitos, doença significa conflitos, desvio, não é somente doença física, é tudo que é obstáculo que amadurece. Então, qualquer tipo de desvio, qualquer tipo de mal-estar, que pode ser um mal-estar emocional ou físico, será rapidamente restaurado, recuperado. Não existe espíritos ou maus pensamentos alheios nos prejudicando, no obstante, existe uma tendência a que a nossa mente se agite. Então, tem que estar mais atento às propensões de estar, conceptualizações é julgamento. Existe uma tendência a estar julgando, e o fato de estar julgando é o que agita a nossa mente. Mas não existe nenhuma influência externa que possa estar causando algum mal na nossa mente, perturbando a nossa paz. Porque quando tem espírito, significa que a gente fez algum mal para alguém e alguém pensa mal de nós, e isso bloqueia a nossa realização. Nesse caso, não existe esse bloqueio, mas existe um bloqueio pessoal. A mente se agita devido à propensão de julgar e criticar e comparar. Isso se chama conceptualizações. Então, a mente gera muitos conceitos, julgamento, comparação, crítica, e se agita e se perturba. Então, temos que colocar esse olhar para liberar essa propensão para que as realizações aconteçam mais rapidamente. Nessa situação da consulta, o que foi perdido não se recupera. Existe, no caminho da realização, existe um obstáculo, e é necessário ter uma atitude empreendimento, uma atitude vigorosa. Frente à pergunta que fazemos, a consulta, significa a importância de uma atitude vigorosa para poder superar obstáculos. A predição é chamada dar fôlego. Em qualquer caminho por onde deseje seguir viagem, chegará em segurança. Apesar dos pequenos obstáculos internos e externos, existe a força do vigor para superar o externo e existe a força do discernimento para superar o interno, de tal forma que a resposta é segura que chegará. Ou seja, a sorte, o bem-estar e a realização é uma carta de triunfo, é uma carta positiva e o seu resultado é seguro.
Mas você viu que, apesar de ter um sim seguro, ela tem nuances, né? Não é sempre tem um inimigo, tem uma mente agitada, e normalmente esses detalhes, eles sincronizam perfeitamente com a pessoa e com a pergunta. É impressionante, porque realmente a pessoa está com a mente agitada em relação ao tema ao qual está consultando. Alguma dúvida a respeito? Eu tenho. Nesse caso especificamente, acho que fica mais gritante o que eu às vezes confundo, por exemplo. Não é que eu confundo, eu acho semelhante. Intenções e objetivos, com eles virão e o trabalho será realizado. Embora aqui eu acho que o trabalho será realizado fala muito mais do que você está fazendo e o primeiro do que você deseja, né? Mas aqui, por exemplo, é uma carta da boa sorte e o eles virão fala o empreendimento não ocorrerá, seja o que for ele, né? Então é bem contraditório, uma boa sorte. Porque Então existe um pode ser. obstáculo, entende? Aí será Existe que, por uma... exemplo, Veja, aqui na frente coloca que existe notícias boas, entende? Você receberá boas notícias em especial. Então, é uma carta de boa sorte, de algo bom que não existe e será muito especial que vai vir. Mas, ao mesmo tempo, também existe um obstáculo, não muitos, existe um obstáculo. E esse obstáculo pode bloquear o empreendimento e fazer com que ele não aconteça. Então, você vai precisar de vigor e de entusiasmo para superar o obstáculo. E, normalmente, quando a pessoa faz a consulta, ela sabe qual é o obstáculo. Ela sabe, porque a própria consulta tem um conflito, e o obstáculo é esse conflito, por isso ela está fazendo a pergunta. E esse conflito, que é o obstáculo, é o que agita a mente dela. E por isso está bloqueada. Então a carta fala, olha, tá bloqueado, não obstante, haverá uma notícia boa especial e terá boa sorte. Então esse assunto será bem sucedido. Esse conflito, ele será resolvido de uma forma positiva. Mas atenção, se você não tem vigor, entusiasmo, o que você empreenda não ocorrerá. Então, aqui, quando ele fala do trabalho não será realizado, é uma chamada de atenção do ponto que deve ser corrigido para que um não neutralize o outro. Mas, não obstante, apesar de haver um fracasso no empreendimento, haverá uma boa notícia, haverá uma boa sorte, e aqui embaixo fala, chegará em segurança. Em qualquer caminho por onde deseje seguir viagem, chegará em segurança. Então, para a consulta, é um sim a resposta. Só que tem todas essas nuances. É um sim, mas tem obstáculo, tem conflito, tem coisas boas chegando que não existem, que vão ser muito especiais. Mas mesmo havendo conflito e mesmo havendo a mente perturbada, e mesmo não realizando o trabalho, colocamos nas piores das situações, a boa notícia especial chegará e em segurança se realiza o que você pede, entende? E é por isso que eu pensei, se talvez, às vezes, o trabalho não ser realizado é uma boa sorte, porque às vezes a gente deseja coisas que não seriam benéficas para a gente, sabe? Sim, então, sim, eu não sei sim. se Bem poderia ser colocado. isso. Bem colocado, também está bem colocado essa perspectiva, né? Porque às vezes o próprio obstáculo é a solução para que o especial possa chegar. Exatamente. A boa notícia não pode estar ofuscada por outra coisa que não era, né? Exatamente, exatamente. O novo chega justamente porque o empreendimento não foi possível. Então, aí é adaptar para a pergunta, para a consulta que a pessoa está fazendo, vai se modelando a resposta. Mas o importante é entender que, apesar de ter uma aparência 100% positiva, você vê que tem nuances. Então, o importante que é olhar esses detalhes, porque esses detalhes, eles vão descrever o caminho como será para que essa resposta se complete. Não é simplesmente, eu quero mudar, eu quero ir para o Canadá.
porque está muito ruim no Brasil, eu quero ir morar no Canadá. Devo ir para lá? É uma pergunta muito comum que eu recebo nesses dias, né? Muita gente se planteando sair do Brasil, né? E então a resposta é sim, perfeito, está aberto o caminho. É um sim, mas isso, aquilo outro, ou seja, esteja atento. Mas assim, dará certo. Você, boas notícias especiais, possivelmente você vai ter uma boa proposta de trabalho, ou você vai encontrar alguém que vai te ajudar, tem aí uma boa notícia especial que vai chegar. No obstante, tua mente está agitada, você está preocupado, isso está te bloqueando. É você quem está te bloqueando. E, não obstante, o que você pensa e projeta possivelmente não aconteça, porque existe um obstáculo impedindo. Mas, não obstante, algo novo muito bom está aparecendo. Então, você esclarece como essa viagem, entende? Você vai matizar ela. E aí a pessoa vai poder trabalhar melhor com essa circunstância, com mais segurança. Ah, tá bom, então deixa eu manter minha mente positiva para tirar esse obstáculo da agitação que está me perturbando, que é inútil, e sabendo que seguramente vai dar tudo certo, deixa eu ter vigor, deixa eu ter uma atitude para que todos os conflitos e obstáculos que se apresentem, eu tenha força de superação, porque eu tenho a certeza e a segurança que algo muito bom está por chegar e que será muito especial. Então, você muda totalmente a tua atitude frente ao mesmo tema. A dúvida e o medo que estava te sombreando e perturbando desaparece, e você desenvolve certeza e segurança e empreende a tua viagem. Então, faz muita diferença. Consultar o oráculo mexe muito nas decisões que temos que tomar. Eu não gosto nem de saber, porque eu fico tão influenciada por tudo, né? Porque mexe bastante. Então, às vezes é melhor você não olhar o oráculo, porque ele vai mexer com você, né? Ele vai fazer você tomar decisões que você antes não tomaria. Ele vai te transformar. Não tem como você abrir esse oráculo para fazer uma consulta e não ser transformado por ele. Então, é uma prática profunda para quem está fazendo a consulta. Para nós é um treino da nossa mente supramental e da estabelecer nossa conexão interno e externo absoluto e relativo. É uma prática budista para o oficiante. Mas para aquele que está recebendo a consulta, é uma prática transformadora. Não tem como você continuar fazendo as mesmas escolhas depois de abrir o oráculo. Então, entender para nós que somos oficiantes a grande responsabilidade que temos, porque estamos influenciando tomas de decisão, e às vezes é deixar um trabalho, deixar um relacionamento, deixar um país, e o que nós vamos a orientar através do Buda, da sabedoria, pode determinar escolhas na vida de outros. Então, a responsabilidade da pureza, de não interferir com conceitos, com julgamentos, com nada pessoal. Aqui temos que estar como um canal, realmente, conectados internamente com a motivação de querer beneficiar e ajudar o outro, toda a nossa intuição para poder fazer não somente uma leitura, para modelar, porque, veja bem, o oficiante, ele está interpretando, ou seja, o que cada lâmina dá, dependendo da pergunta que é feita, vai ser respostas diferentes, apesar de ser a mesma lâmina, porque são circunstâncias diferentes, pessoas diferentes, momentos diferentes. Então, vamos fazer uma modelagem única. É muito impressionante, porque imagina que eu conheço as cartas, mas cada vez que sai a carta é única. Mesmo que ela tenha saído 100 vezes, ela é completamente única e ela vai ser modelada unicamente nesse momento para essa consulta. E para isso nós temos que estar muito sensíveis intuitivamente. Significa muito aqui e agora presentes. Não podemos estar pensando o que vamos fazer logo, o que fizemos antes, e nem estar fazendo a consulta lidando com 10 coisas ao mesmo tempo. Um celular aqui, outro. Não, você tem que estar
completamente presente aqui e agora, onde você sai do teu mundo pessoal e realmente se conecta com essa força superior para o benefício daquele que está diante fazendo a consulta. Essa condição do oficiante é fundamental e esse é nosso treino, e essa é a nossa prática, e esse é o nosso desenvolvimento das capacidades superiores que nos capacita cada vez mais a ajudar e orientar os demais. Só com esse tarô, com esse oráculo, já podemos ajudar muitas pessoas. Isso já é um caminho que nos leva à iluminação. Estamos ajudando os demais a fazer as escolhas e estamos desenvolvendo nossa capacidade de estar conectado com o poder superior interior. Então, isso já traz muita evolução. Então, o oráculo é chamado, a pessoa que trabalha com oráculo, ela é chamada de oráculo. Ou seja, eu sou oráculo, você é oráculo. Utilizo essas ferramentas, utilizo algumas ferramentas para me comunicar e estabelecer do absoluto para o relativo. Então, eu, o oficiante, sou o canal, eu sou o oráculo. Isso daqui são ferramentas. Isso é muito profundo. Ainda é muito novo na mente de vocês, mas à medida que vocês vão trabalhando, vocês vão sentir assim, eu sinto um respeito profundo com essa prática. E às vezes eu abro ela e às vezes eu fecho. Às vezes eu passo um ano sem jogar nenhum oráculo, porque não quero ser oráculo. Porque ser oráculo significa ser oráculo. E é uma grande responsabilidade. Então, eu tenho que estar aberta a trabalhar nesse nível. E logo, o nível que se trabalha é do mais denso que vocês podem imaginar. Trabalha com o drama, com o terror. Quem vai fazer uma consulta de oráculo, raros são aqueles que estão bem e vai falar sobre a sua prática espiritual. Aqui é porque eu estou sem trabalho, é porque eu quero mudar de país, é porque, sabe, eu estou aflito, eu estou em dúvida, eu tô confuso. E então eu quero me libertar dessa confusão, eu quero esclarecer a minha mente, a minha. Então é muito profundo a responsabilidade de ser um oficiante e também é muito profundo o desenvolvimento das capacidades superiores que propõem esse oráculo, né? Mas só ele, somente ele, já é uma prática espiritual que leva à iluminação. Se nos dedicamos a ser oráculo, dentro da tradição tibetana, os oráculos, eles são as pessoas oráculos, né? Os médiums, os canais, eles são considerados como seres especiais e superiores e são buscados para serem desenvolvidos. Ou seja, todos aqueles que têm essa atração, que gosta, que têm essa sensibilidade, eles são potencialmente seres oráculos, são médiums. Então, se desenvolvem esse potencial, podem trazer enormes benefícios para a comunidade local e para muitos seres. Então, é muito importante entender o que significa ser um oráculo, né? Não é simplesmente jogar um tarô e ver a sorte. É muito mais profundo que isso, né? É ser realmente um canal onde o absoluto se expressa para orientar nas decisões e resoluções de conflitos. É muito precioso. Eu não sei se isso acontece, já aconteceu com a senhora, ou é comum no Mo, mas quando eu atendia com uma Halila e com outras coisas, às vezes apareciam pessoas com questões também muito evoluídas e tal, mas 99% das vezes eram questões semelhantes às minhas. Então, eu atendo as pessoas e aquilo, de alguma maneira, mexe comigo também, porque me dá uma resposta para a minha própria questão ou abre um mundo dentro de mim que eu tenho que resolver, sabe? E teve um momento que eu parei, porque eu lidei com tantas questões dos outros que eram minhas, que eu tive que... Parecia que só vinham pessoas para me mostrarem alguma coisa sobre mim, sabe? E você tem que estar bem, para não projetar no outro. A sua solução que você não encontrou na sua vida, você vai falar para o outro. Não, eu não tenho essa experiência, nesse nível não. Porque, na verdade, eu estou num nível bem transcendental e bem de canalizar a luz. Então, eu não faz reflexo no meu pessoal.
Mas o que eu noto é que eu tenho que estar muito atenta, porque eu me carrego muito de negatividade. Então, trabalhar com oráculo, para mim, é pesado. Por isso eu não gosto. Entende? Porque, por exemplo, me trava o estômago, eu fico com vontade de vomitar, eu fico tonta, me cai a pressão. Eu tenho experiências físicas, né, de trabalhar. Porque, para mim, sempre é entrar num mundo muito denso. A frequência das pessoas que consultam é muito baixa. E, normalmente, elas não estão buscando um caminho de iluminação. Elas somente querem sair dessa densidade. Então elas não vão meditar, elas não vão empreender um caminho de desenvolvimento das suas capacidades. Elas querem um remédio que solucione. Entende? Então sempre é um mergulho no denso. Para mim é assim um mergulhar no oceano do Sansara. Então, é uma prática densa. Então, eu prefiro dar aula de meditação. Eu gosto mais de dar aula de meditação. Por quê? Porque eu pego pessoas motivadas, pessoas já que conscientemente querem desenvolver as suas capacidades superiores e vamos voar do mais alto para o mais alto. Isso é o que eu gosto. Agora, o tarô é o contrário. Eu pego todos os que vêm, a maioria estão aí dentro do oceano do Sansara, nas águas turbulentas das aflições, e eu tenho que mergulhar aí para poder ajudar essa pessoa a ter luz dentro do Sansara. Ela não está buscando sair, ela está buscando estar bem no Sansara. Entende? Então, eu estou ajudando ela a maquiar um pouco, a estruturar o ego, a vida do sonho, da ilusão, do Sansara. Mas é a vida comum, as pessoas querem trabalho, querem dinheiro, relacionamento. Então, ou seja, não estão buscando iluminação. Então, é entrar, mergulhar no oceano do Sansara, pegar esse serzinho que está sendo tambaleado para todo lado e falar, epa, vamos pacificar essas correntes, vamos harmonizar e que essas tormentas cessem e que você continue flutuando no bem-estar do Sansara. Então, é criar essa estrutura para que a pessoa saiba lidar melhor com a sua vida comum, com seu trabalho, com seu relacionamento, como melhorar isso, como piorar aquilo, aquilo que está ruim, como melhor, isso que está bom, como fica melhor, mas tudo é Sansara. Todo o tempo estamos trabalhando dentro do oceano do Sansara. Então, é uma prática densa, onde você vai mergulhar no denso, você vai mergulhar no Sansara, e você vai ajudar a pessoa a estar bem dentro do Sansara. Assim, é a capacidade inicial, estar bem. É, é como a terapia ela é boa, porque ela vai criando uma estrutura de equilíbrio. Então, é importante ter esse ego equilibrado, essa vida do eu em harmonia e equilíbrio, para que de aí possa abrir-se para um novo desenvolvimento, uma nova capacidade. Mas todos, assim, quase que 100% dos que vêm fazer consulta querem estar bem no mundo. Então, a gente vai ajudar a harmonizar esse bem-estar no mundo. Trabalho, família, estudo, viagem, mudança. Casa que vai vender a minha casa, entende? Levo 3 anos, vai vender, e de repente sai não vai vender, entende? Você não vai conseguir vender, não é o momento, pelo menos a curto prazo, não. Então, é esse tipo de pergunta, né? Então, para mim, esse mergulho no denso sempre é pesado, né? É pesado e, às vezes, eu tenho que depois, necessito todo um tempo para poder sair desse peso, para poder me elevar. Nesse sentido, é a minha experiência, né? E é muito comum para mim pegar no corpo, no digestivo, corte digestivo, peso no ombro, peso na cabeça, parece que você fica com aquela coisa em cima, né? Mas também não se trata de ficar aí, se trata de chacoalhar também, né? Então, normalmente eu dou um passeio, faço uma yoga, ou seja, giro a minha mente para outro lado, às vezes tomo uma ducha, muitas vezes eu termino o tarô, tenho a necessidade de tomar um banho, jogar uma água fresca, para me sentir fresca, sair, caminhar um pouco, respirar,
para poder tirar, é uma sensação muito assim, né? Então, faz parte também de ser oráculo, de entrar, assim como entra no absoluto da luz dourada, da sabedoria onisciente, essa luz dourada estamos levando para a profundeza do oceano das aflições do samsara. E por isso é uma prática profunda, é uma prática forte, como prática, né? Por isso, ser oráculo requer uma grande responsabilidade, uma grande firmeza e também saber como limpar a mente para não ficar com todos esses bloqueios e aflições do oceano do samsara. Então, é muito importante também saber soltar, porque senão você fica com tudo aquilo. É uma história, é outra história. Então, eu não fico no eu, porque não me identifico, fico na luz, e logo como eu respiro essas histórias e solto para que elas não fiquem em mim também. Isso é fundamental, né? E ainda assim fica, entende? E ainda fazendo tudo isso, você fica com as histórias, né? Você fica com uma história e outra história, aí você tem que saber também se limpar dessas histórias. E para isso estão os mantras, as yogas, qualquer trabalho criativo, artístico, passeio, esporte, tudo isso move energia, esse movimento da energia, ele transforma esse estado no qual a mente se encontra. Isso é importante ter conhecimento, se vamos tirar o oráculo, se vamos ser oráculo para os demais. É uma observação importante a ter em conta. Então, vamos fazer a próxima. A próxima é a lâmina 20. Estamos no Tsa, Da. A, Da. Então, Tsa, Da. Aqui temos essa carta, muito boa. É a grande arma de fogo. Você será bem-sucedido, assim como aquele que recebe uma recompensa por bravura, por ter sido vitorioso sobre todos. Então, uma carta de recompensa, mas recompensa por mérito, não é gratuita, não é sem esforço. Então, significa que todo esforço empreendido será recompensado. Isso é o que significa essa carta. Derrote o inimigo, subjugue a Mara. Então, aqui quando se fala de inimigo, Mara, Mara significa o nosso ego, é a mente egocentrada, ou seja, dominar a mente egocentrada, derrotar o inimigo da cegueira, que é o egoísmo. Então, derrotar o egoísmo e ter a mente do nosso ego subjugada pela consciência da sabedoria. Esse vem a ser o sinal dessa adivinhação. Significa a sabedoria vencendo a ignorância. Significa uma visão mais ampla de união e conexão, subjugando, dominando a mente do ego. Então, o ego passa a ser um servidor da luz para o benefício de todos. Isso é o que significa essa grande arma de fogo. Então, significa esse poder vitorioso da sabedoria, a recompensa do corajoso que vence a ignorância. Mas aplicado a uma consulta, isto vem a dizer ser recompensado pelos esforços que foram empreendidos. Se mantemos uma prática para os protetores, ou seja, se mantemos a nossa mente de sabedoria protegida, as coisas serão muito boas. Existe êxito nas intenções e objetivos que estão conectados
com o domínio, o dominar, o subjugar, mas é o domínio da paz, o domínio do amor, o domínio da verdadeira felicidade interior. Então, essas qualidades devem estar devem estar presentes e protegidas para que haja sucesso. Então, veja, apesar de ser um sim e uma carta de êxito, esse êxito está condicionado, esse sucesso está condicionado com o desenvolvimento da sabedoria, a conexão com a sabedoria. Significa um entendimento, uma clareza. Amigos, riquezas serão obtidos, mas haverá força, esforço, ou seja, não é um sucesso que venha espontaneamente como a colheita sem cultivo, ou como a beleza de um jardim de flores. Aqui, a riqueza ela é obtida através da força, então implica um esforço. Inimigos serão destruídos e você será vitorioso sobre outros. Existem inimigos e existe a vitória dos inimigos. Então, sempre essa carta fala de uma vitória vinculada a esforço, ao esforço, e é um esforço de entendimento, de compreensão. Então, haverá um esforço para que exista um mérito e para que esse mérito seja recompensado no êxito e no sucesso. Os resultados serão rápidos, todos os desequilíbrios serão curados, ou seja, uma carta boa. Pensamentos negativos, espíritos prejudiciais, não tem chance de nos prejudicar, porque existe muita força, muita capacidade para conservar a mente sob controle, ou seja, controle mental, controle emocional. Então, é muito fácil ficar na paz, na compaixão, portanto, isso impede de que espíritos possam nos prejudicar. Aqui, na prática espiritual, fala a respeito de protetores, prática de protetores, energia perdida recuperada, e tudo que estamos manifestando, realizando, será realizado, o trabalho será realizado. Então, é uma carta, uma predição que lida com força, determinação, esforço em todos os assuntos. A predição é conhecida como dotado para subjugar todos os outros. É uma carta de poder, onde existe esforço e poder. E o nosso entendimento tem o poder de fazer com que os demais também entendam. E isso traz o mérito que traz o sucesso. É uma carta de muito empreendimento essa. Alguma pergunta, alguma dúvida? Então, passamos para a seguinte. A seguinte é o vazio de inteligência Tsapa. Pelo menos para mim, sai bastante essa carta nas consultas. Tem algumas que saem muito. Essa é uma delas. Vazio de inteligência. Eu trabalho com São Paulo, então são pessoas que estão muito hiperativadas, com várias situações de compromissos familiares, laborais, e a própria cidade é muito agitada, e essa carta é bastante comum aparecer. Os pensamentos estão vazios, assim como o vento que sopra nas montanhas através dos vales e planaltos, e vagueia pelas areias das praias e dos desertos. Significa uma mente que vagueia livremente por muitos lados, né?
E é muito interessante essa carta por causa desse papel, ou desse lenço que voa aqui em cima. Apesar de tudo fluir pelos vales, ou seja, a mente ela não está aflita, porque existe fluidez. É um vazio de inteligência, e nesse vazio tudo flui. Não existe um bloqueio. O bloqueio é justamente esse papel, esse lenço, que é a nossa fixação, que impede que as coisas fluam como devem ser. Então, a nossa mente fica nesse vazio, onde se fixa no insignificante. Em vez de se fixar na fluidez, ela se fixa no obstáculo. Então, é uma mente vazia de inteligência, porque fica fixada no obstáculo. Sapa. O sinal dessa adivinhação, dizem, é muito difícil apanhar um pequeno pedaço de papel branco levado pelo vento. Quem é capaz de pegá-lo? Apesar de se encontrar condições desfavoráveis e haver grande risco de serem separados, espalhados e destruídos, mesmo assim, a realização de rituais será benéfica. Você se está tornando muito preocupado e mentalmente perturbado por um motivo pouco importante. Mesmo que a riqueza esteja segura em suas mãos, ela se perderá como água que escorre pelas mãos em cuia. Apesar da natureza deste inimigo ser amigável, é detestável. Mesmo assim, nenhum dano maior ocorrerá que necessite uma disputa. É melhor permanecer afastado e dar-lhe algum dinheiro que o beneficie. Está falando do inimigo, né? Então, aqui, essa fixação envolve uma pessoa, envolve uma situação onde exista uma fixação. E essa fixação, ela se transforma em algo prejudicial. Então, é melhor se afastar e fazer oferendas para que se dissolva e para que se transforme. Os hóspedes, eles retornarão de mãos vazias, ou terão dificuldades em realizar os propósitos desejados. Como sua mente está muito agitada, será difícil realizar seus desejos. A energia perdida será difícil recuperar. A adivinhação, vazio de inteligência, é difícil de realizar, de concluir o trabalho desejado. Todos os demais assuntos não serão adquiridos como se deseja. As pessoas não escutam seus conselhos. Conserve sua mente firme. Acumule méritos. Recite sutras. Essa predição é conhecida como dispersar a mente em pedaços. É uma carta bem difícil essa. Ela é bem comum, pelo menos aqui em São Paulo. Que vem a ser, as coisas estão bem, está tudo fluindo, mas nós nos fixamos em coisas pouco importantes. E essas coisas pouco importantes acabam gerando todos os conflitos. Ou seja, perdemos a fluidez e ficamos fixados em problemas sem importância, mentalmente perturbados por motivos pouco importantes. Então, a riqueza que temos, a riqueza que é nossa satisfação, nosso bem-estar, não necessariamente dinheiros e posses, mas a nossa riqueza interior, ela vai escorrendo porque a nossa mente está perturbada, porque fica fixada em coisas pequenas e perdemos a fluidez, por isso a inteligência fica vazia,
porque em vez de estar fluindo na abertura, ela fica fixada em coisas pouco importantes. Isso faz com que a nossa riqueza interior se desvaneça, diminua. Por isso é uma carta negativa. Mas é uma carta muito interessante essa. Vazio de inteligência. Tá? Num sim ou não, essa carta seria não, né? É uma carta negativa. Um sim ou não é não. Uhum. Ela é uma carta negativa. Ela é uma carta que está dizendo que as coisas não estão fluindo, o trabalho não está sendo realizado, o acumulado está sendo perdido, mas não porque exista algo ruim acontecendo, porque você está se fixando em coisas pouco importantes. E por isso tua mente se agita, e por isso você perde a riqueza, e por isso o trabalho não é realizado. Então ele também especifica o porquê não está fluindo. Existe a possibilidade de que tudo flua bem, mas a pessoa se está negando a estar fluindo e se fixa em coisas que não têm importância, e por isso acontece a perda. E quando você faz essa leitura, a pessoa sabe o que ela está se fixando. Ela fala, é verdade, eu estou muito obsessionada com isso, eu estou muito fixada nisso. E aí você já entra no drama. E você vai ver que ela está fixada em algo que não tem importância. Solta isso. Deixa de ficar com a inteligência vazia. E conecta com a inteligência da vida e deixa esse bom vento fluir pelas colinas, pelos espaços. Ou seja, se abre e se expande. Não fique contraído tentando segurar um papel que é levado pelo vento. É muito difícil apanhar um pequeno pedaço de papel branco levado pelo vento. Quem é capaz de pegá-lo? Você fica agitado, tentando pegar esse papel, e esse papel não tem nenhuma importância. Em vez de você soltar, relaxar e deixar-se fluir pelos ventos, pelas colinas, pelos espaços abertos. É isso que vem a dizer essa carta, né? Jane, Sim. aqui fala num ritual substituto. O que seria esse ritual substituto? Aonde você diz? No espíritos prejudiciais. Deve Não, realizar um ritual substituto. não sei dizer. De realizar um ritual substituto. Bem a dizer que não existem espíritos se prejudicando. Não existir nenhum espírito vindo, nenhum dano vindo deles. Mas você pode fazer algum tipo de ritual para pacificar a possibilidade de que algum dano venha, mesmo que ele não venha. Então, eu entendo como um ritual de pacificação, um ritual de fogo, por exemplo, um ritual de oferenda para os espíritos de Torma, um ritual de oferenda, onde você faz uma oferenda para esses espíritos, e assim você, pelo menos, cuida de que isso não possa acontecer, mesmo que não esteja acontecendo. Eu entendo isso que ele quer dizer, mas não sei dizer especificamente. Nunca ouvi falar de um ritual substituto, mas eu entendo que é substituir essa situação como ajudar que esteja melhor, o que já está bom. Então, não tem nenhum grande dano vindo deles, mas você deve realizar um ritual para que isso permaneça assim. É assim que eu entendo o que ele diria. Eu aqui faria um pequeno ritual de oferenda para os espíritos, que significa fazer um ritual de oferenda. Então, são oferendas que a gente faz e coloca para eles, né? E, e isso, oferendas. E são rituais que existem, né? E aí, se a gente coloca essa... Eu faria um ritual de oferenda para os espíritos, né? Que é muito simples, mas isso tem dentro da ritualística, tem esses rituais de oferenda. Todas as deidades, elas têm práticas de rituais de oferenda para espíritos que possam nos bloquear.
Então, fazemos uma oferenda para a deidade, e dependendo da classe de espíritos, pois fazemos oferendas brancas ou vermelhas. As brancas é de açúcar e farinha branca, e as vermelhas costumam ser de carne e álcool. Então, se é provocações violentas, fazemos oferendas vermelhas. Se são provocações sutis ou suaves, oferendas brancas. Então, aqui, eu pelo menos faria uma oferenda branca, entende? Ofereceria açúcar e farinha no fogo. Acenderia um fogo purificador e faria essa oferenda para que esses espíritos se sintam saciados pela nossa mente iluminada e deixe de nos bloquear e que encontrem toda a satisfação que busquem. Geramos um vínculo de satisfação com esses espíritos para que não nos danifiquem através desse pequeno ritual de oferenda. É o que eu faria como um ritual de substituto. Substituiria por um ritual de oferenda desse tipo, né? Entende? Agora, nesse oráculo, ele também está vinculado a um praticante avançado do budismo. Então, todas essas práticas que ele sugere são práticas que um praticante do budismo tibetano desenvolve. Então, também é comum que o oficiante faça essa prática para o consultante. Então, a pessoa faz a consulta e sai isso. Então, eu, como oferecendo ao oficiante, eu falo, eu vou fazer para você uma prática de oferenda. E aí eu faço para a pessoa essa prática. Ou seja, nas minhas práticas diárias que eu faço uma oferenda para o José, que está com esse bloqueio do vazio inteligente, para que não tenha, entende? Também tem essa continuidade onde essas práticas o oficiante faz para o consultante para desbloquear ou desenvolver as qualidades ou defeitos que estão se apresentando na predição. Mas nesse momento, como vocês não têm essa preparação, então vocês não vão desenvolver essas práticas para os consultantes. Mas pode dizer que fazer práticas de oferenda dentro da capacidade que vocês têm para ensinar, ou se não, é melhor não dizer nada. Só falar que não existe espíritos danificando, porque senão vocês vão se complicar. Mas, assim, aquele que tem prática, ele pode oferecer essas práticas para o consultante. Certo? De momento, é melhor não ter em conta esses detalhes específicos e pegar melhor o sentido geral, o mais superficial que a predição está nos propondo. Ter essa aproximação e sem se complicar com os detalhes das práticas. Pegar, assim, a visão geral, né? Arapá, sa. Então, agora é tsa, tsa. Tsa, vemos uma montanha, um garuda, uma divindade em cima de um lótus dançando, o estandarte da fama. O renome e a fama aumentarão, assim como o rei dos deuses ressoa o tambor quando vitorioso na guerra. Essa é a adivinhação do filho do Garuda voando no céu. Então, é de êxito, de sucesso, renome e fama aumentarão. Então, você vai ficar mais famoso. A resposta representa um crescimento. Este é o momento para proclamações em todas as direções, como hastear uma bandeira no topo de uma montanha. Em geral, tudo é positivo e a boa sorte aumenta. Parece que haverá, assim, uma excessividade, uma grandiosidade.
Mas dessa grandiosidade, apenas pequenas partes serão realizadas. É como muita sorte, muita informação, muitos links chegando, não obstante, nem todos se concretizarão. Então, é uma carta muito boa. Sucesso em satisfazer desejos. Qualquer atividade que se comece será completada. Haverá rapidez na conquista. Apesar de haver algumas resistências, inimigos, seremos vitoriosos. Será fácil, rápido. Apesar de que algum pequeno desequilíbrio possa haver, não há nenhum perigo para inquietação, nada perturbando, sucesso na satisfação dos objetivos, a energia será recuperada, o trabalho será realizado, todos os assuntos bem-sucedidos, estáveis. Estabelecimento rápido e fama. Então, é uma carta de rapidez, de muita coisa boa, de aumentar a fama, o sucesso, o desenvolvimento. Então, Tsatsá é uma carta maravilhosa. É uma predição muito boa. Tsatsá. Sana. Essa daqui é uma carta difícil. O demônio Mara dos agregados. Os assuntos relacionados à família, propriedade, vida, amigos e riquezas não são positivos. Assim como uma árvore é cortada ao meio. Então, é uma carta de destruição. Mara sempre significa mente egocentrada. Então, os agregados de Mara, todos os conteúdos que envolve a mente confusa, a mente da dúvida, a insegurança. Esses são os demônios Maras dos agregados. Corte as plantas com uma foice. Então, aqui fala para fazer rituais de torma, lançamento de torma, oferendas, para de entrada pacificar toda essa manifestação negativa. Perspectiva desfavorável. Existem grandes obstáculos. Não é boa aquisição de riqueza, não é boa. Existem inimigos. Então, é uma carta de muito obstáculo. Você pode ser repreendido, censurado por seus superiores. Haverá obstáculos. Existem tendências a ter desequilíbrios de saúde. Então, aqui é uma carta de muito bloqueio, onde tudo que se pretende será bloqueado. A energia perdida é como a carne que entrou na boca do leão. É difícil de recuperar. Apesar de muita agitação, o trabalho não será realizado. Todos os demais assuntos são desfavoráveis. Ser pressionado por uma grande colina. Então, é uma carta muito negativa de perca, de destruição, de corte. E aqui é dado uma série de rituais, de como fazer para que esse bloqueio seja pacificado. Então, aqui é necessário
colocar um olhar para dar um conselho para ajudar a pessoa a se libertar dessa tendência tão desfavorável. De entrada, fazer rituais de oferenda, oferecer para aqueles com os quais tenhamos contraído dívidas kármicas, conscientes ou inconscientes, oferecer nossa boa energia para que sejam felizes e estejam em paz. Então, isso é a oferenda de Torma. Logo aqui fala para recitar o mantra de Guru Rinpoche, que remove os obstáculos. Também fala para recitar o sutra, que dispersa a escuridão nas 10 direções, que são preces. São preces para invocar que essa escuridão, que toda essa tendência negativa se dissolva. Também fala para realizar rituais para subjugar os inimigos. E aqui fala de alguns rituais. Então, aqui praticamente trabalharíamos com protetores para poder pacificar essas tendências. Deixa eu ver se diz o que mais. Remoção de obstáculos através de Tara Verde, Tara Verde, Guru Rinpoche, protetores. Aqui a pessoa teria que se armar de muitas práticas, de trabalhar com muitos mantras ao mesmo tempo. Deveria dedicar pelo menos 3 momentos ao dia, ou seja, aqui seria aqueles remédios que tem que tomar cada 8 horas ou cada 6 horas. Não é um cada 24 horas, né? Teria que colocar vários remédios e cada um num horário. Colocar de noite os protetores, colocar de manhã Tara Verde, colocar Guru Rinpoche vibrando todo o tempo, para poder manter a mente bem grampeada na luz e numa frequência elevada, para impedir que tudo isso que é ruim aconteça. Então, tem que grampear o fluxo mental numa frequência elevada, na hora de dormir, na hora de levantar e todo dia. Ela faz uma acumulação de Om Mani Padme Hum, fala 100.000 Om Mani Padme Hum, dá 1000 voltas no Japamala, e aí está garantido que tudo isso é superado facilmente, né? Tem que estar com a frequência alta e mantê-la alta. Então, esse seria o conselho para orientar para uma resposta a essa tendência negativa que se apresenta na continuidade do fluxo kármico em relação à questão que a pessoa consultou. Deu para esclarecer? Então, o último do Tsa é Sa-di. Ainda bem, eu só gosto das cartas boas. Essa é muito boa. Essa tem um palácio, tem aí como um herói em cavalo, tem umas flores, é algo bom. A casa das boas notícias. Bons trabalhos serão realizados, assim como é vista a casa das boas notícias, também chamada a árvore da satisfação dos desejos. Então, uma carta boa, de boas notícias, é o Sa-di. Adornar seu trabalho com as flâmulas da atividade transcendental. Todos os assuntos terão resultados bons e inesperados. Todas as intenções e objetivos serão bem-sucedidos. As relações com os outros serão boas. Haverá sucesso, boas notícias, não tem inimigos, será um período agradável, uma jornada confortável. Tudo será curado, todas as moléstias serão curadas, nada aborrecerá. Como prática espiritual, boas intenções são atividades que vão ampliar esse bem-estar.
Todos os problemas serão completados e seremos capacitados para resolver todos os problemas que possam surgir. Difusão de notícias alegres e a chegada ao topo da montanha. Então, é uma carta de êxito, de crescimento, de sucesso. Então, vamos deixar os estudos das lâminas por aqui. E comentários, perguntas. Tá. Que tal, como vocês estão sentindo as lâminas, entendendo como é o processo, o que vocês comentariam a respeito? Estão gostando, não estão gostando? Está fácil, está difícil? Como está sendo? Nossa, tá sendo incrível, assim, fazer, quando a senhora falou sobre essa questão de resgate do Sansara, né? É bem isso mesmo, né? Quando a gente vai consultar um oráculo, tanto a gente, quando vai, né, como consulente, também está assim se afogando, né? Então é interessante enxergar o mérito, né, dessas ações que a gente pode, pelo menos, auxiliar essa pessoa a não ficar se afogando, né, nesse oceano. Eu considero que esse é o verdadeiro trabalho, independente das lâminas, das consultas, esse é o verdadeiro trabalho que estamos fazendo, ajudando os demais a estar em paz e ser feliz, ajudando a que tomem decisões que possam conduzir a um maior conforto, a um estado de paz e felicidade. É o que estamos fazendo. Então, é ser um intermediário para poder ajudar, é uma ferramenta para poder ajudar os demais. E é uma ferramenta muito fácil das pessoas chegarem, porque é muito difícil chegar numa sala de meditação. É muito difícil chegar num templo do budismo tibetano. É já para pessoas com evolução. São já pessoas que têm uma força para empreender um caminho de autoconhecimento. Mas a maioria não tem essa força ainda. A maioria não tem essa capacidade desenvolvida e estão sofrendo. E estão muito perturbados e aflitos. E chegam num tarô. É fácil, é popular, chega para todo mundo, chega para todos aqueles que jamais vão chegar numa sala de meditação. Então, isso é o bom, né? Assim, o popular, o para todos. Então, temos uma ferramenta que o nosso vizinho pode se beneficiar. É uma forma de poder estabelecer uma conexão de benefício. De repente, uma amiga chega, olha, eu não sei, está passando isso, vamos dar uma olhadinha no oráculo? E através do oráculo, você vai fazer uma terapia profunda, onde ela vai desabafar, ela vai contar todos os seus nós, e você vai estar aí sem julgar. É muito importante não se envolver pessoalmente, não pegar o karma do outro para você. Mesmo que seja muito dramático, temos que nos manter sempre no absoluto. Somos o Buda da sabedoria onisciente. É através de nós que a sabedoria onisciente vai responder. Então, sempre mantendo essa conexão, isso é muito importante, porque senão a gente se perde no pessoal. E aí começamos nós a dar conselho do que deve fazer. E não é isso, a gente não dá nenhum conselho, a gente vai tirar um oráculo.
E a gente vai fazer uma predição. E a gente vai seguir fielmente o que a predição está dizendo. Olha, frente a isso, e aí está a nossa intuição, aí está a nossa capacidade sendo desenvolvida para, através dessa ferramenta, a gente poder estar ajudando essa pessoa. Porque nós não somos capacitados para ajudá-la, porque temos muito ego, estamos muito desconectados. Por isso utilizamos uma ferramenta e por isso nos conectamos com o poder onisciente, o mantra, a visualização, todos esses preliminares que a gente faz, esse sopro, isso tudo dá uma estrutura para que a gente não se envolva com o drama da pessoa que está fazendo a consulta e para que a nossa resposta seja o mais verdadeira e pura possível. Então, esse aspecto é importante, porque assim é como podemos ajudar. Então, não é nós, é o Buda, através das lâminas. Eu sou um médium, um intermediário, um facilitador. E aí coloco todas as minhas qualidades já atualizadas da minha intuição, do meu entendimento, para o serviço e benefício. E é popular, é fácil, são muitos os amigos, as amigas que vamos poder ajudar. E às vezes, eu sei, porque eu trabalho com tarô, às vezes a consulta ela é tão significativa que muda completamente o estado mental da pessoa. Ou seja, ela consegue destravar aquela angústia, aquele conflito, tem uma visão mais ampla, sabe o que fazer, sabe como fazer. Então, ela tem ferramentas para poder transcender, superar o que está passando. Ou gera segurança. Tem pessoas que são muito inseguras e de repente você fala, não, vai dar tudo certo, você vai fazer essa viagem, você vai fazer teu curso no exterior e não vai ter nenhum obstáculo, tá tudo bem. E a pessoa faz 5 perguntas. Quando eu chegar lá, como vai ser? Eu vou me adaptar, eu vou te sentir isso e tudo sai bem. Você fala, olha, 5 perguntas, todas falaram, relaxa, faça a tua viagem, faça teu curso no exterior, que só tem coisa boa para você. E isso é impressionante como todo medo, toda dúvida, toda insegurança se dissolve. E a pessoa descansa em paz e faz sua viagem com confiança e alegria. Tenho casos assim, né, de pessoas que estão empreendendo mudanças ou fazendo movimentos e simplesmente, em vez de estar aflito e nervoso, está relaxado e confiante. Isso faz uma grande diferença. Então, é muito importante entender a grande responsabilidade e o grande poder de ajuda que nós temos através desse oráculo. Ser oráculo é ser capaz de ajudar e beneficiar os demais a se libertar das aflições. Trabalhamos no Sansara. Todo o trabalho do oráculo é no Sansara. Ou seja, trazendo a luz do absoluto transcendental para o nosso mundo da dualidade, da ignorância, da cegueira. É ajudar a que a pessoa esteja melhor no Sansara. A gente não está ajudando a pessoa a sair do Sansara. Não estamos levando ela para o Nirvana. Estamos ajudando ela a estar bem no Sansara. E a partir de aí, o próximo passo seria que empreendesse um caminho de meditação, de autoconhecimento, para poder se libertar do Sansara. Mas só estar bem no Sansara já é ganhar muito, porque a maioria sofre muito. Então, só conseguir estar bem já é um grande presente, né? Então, já é um presente que podemos estar oferecendo através das consultas do oráculo. Então, esse Normalmente, uma pergunta. Normalmente, quando a gente está fazendo alguma prática como essa, a gente aguarda alguns sinais para poder atender os outros, ou um sonho com a prática, ou alguma coisa assim. No caso desse tarô, a gente aguarda algum sinal, ou simplesmente fazendo o curso a gente já pode jogar o dado, Olha, ou assim, para ficar mais seguro, talvez esperar o sinal, esperar o sonho, esperar alguma manifestação. Veja, esse tarô particular, esse que estamos usando, ele está aberto, ele está público, ele está publicado.
certo? Então, ele leva as bênçãos e a autorização para que chegue a todos os públicos. Então, a gente já tem essas bênçãos da linhagem, que é que seja de benefício, que ali é como sementes que se jogam num campo e que germinem. Ele foi publicado com essa intenção, que se popularize, que as pessoas conheçam, que traga benefício. Então, é uma prática que não está vinculada a uma iniciação, o que se chama no budismo tibetano do Wang Lung, ou seja, você não precisa receber os poderes e não precisa receber o Lung, que é o sopro, que significa os rituais iniciáticos para você praticar alguns ensinamentos. Então, ele está aberto a todos os públicos, para que você possa oferecer essa ajuda para os demais através do oráculo. Isso está na dependência da tua capacidade. E a tua capacidade está na dependência da tua intuição, do teu sentir. Isso está na dependência do seguro que você se sente, do bem-estar e seguro que você se sente para oferecer. Então, ela não tem nenhum pré-requisito como a necessidade de ter um sinal, seja por sonho ou seja na vigília, que possa marcar essa resposta. Ela está mais conectada com uma autenticidade consigo mesmo, com esse olhar interno e um sentir, a motivação de querer ajudar os demais através desse oráculo. É mais importante essa motivação bodhisattva de querer realmente, através desse oráculo, chegar a muitas pessoas, que não vai chegar no templo, que não vai chegar numa sala de meditação, mas que estão aflitos no samsara pelas dúvidas e confusão. Então, é mais importante a bodhisattva, ou seja, essa mente de querer ser de benefício para os demais e sentir que eu posso, eu consigo, e ter essa coragem bem motivada, isso é o mais importante, a bodhisattva, a motivação, a coragem de se esforçar, de se atrever com essa motivação de ajudar os demais. Então, isso é o mais importante. Entende? Porque é uma prática aberta, é uma prática que está pública, entende? É como o Tsalum do bom budismo. Está público, está aberto, está para todo mundo, está na internet, está nos livros. Qualquer um compra o livro e vê o Rinpoche fazendo no YouTube, ou se não vê o Alexandre fazendo as práticas, e somente virtualmente, sem conhecer o Rinpoche e sem conhecer Alejandro, podemos fazer salão. Entende? A gente não precisa passar por um ritual, está aberto. É para o benefício de todos os seres. Então, é maravilhoso, porque nessa época que nós estamos encarnados, temos esses tibetanos exiliados, esses tibetanos que foram reconstruídos no exílio, e eles necessitam transmitir esses ensinamentos, senão vai morrer. Se não tivesse feito esse livrinho, esse Mo não estaria chegando até nós. Isso daqui estaria morto. E é tão precioso, e pode ajudar tantas pessoas, que por isso o exílio tibetano, representado por sua santidade Dalai Lama, pega verdadeiros tesouros, verdadeiras pérolas, e fazem assim, para o Ocidente. É algo impressionante. Foi questionado a sua santidade Dalai Lama porque ele estava dando iniciação de Kala Chakra para ocidentais. 10.000 pessoas, estádios cheios, e Dalai Lama dando Kala Chakra, entende? Porque ele fala, eu jogo as sementes, em algum solo fértil algo germinará, entende? Tem que dar iniciação de Kala Chakra, porque senão vai se perder. E assim, alguém fala Kala Chakra, e ele vai empreender, e vai buscar, e de repente ele está praticando, e de repente isso continua. Então, assim está acontecendo com muitas práticas secretas. Agora foi editado um livro, foi do tibetano para o inglês, e já temos em espanhol. Em português ainda não.
Foi editado um livro impressionante, que é só de iniciação. Assim como tem esse do, do Mo, claro que tem a sua linguagem tibetana, dos rituais, para quem está um pouco inserido na prática, mas isso era impensável faz 10 anos atrás. E hoje temos um livro de 400 páginas, onde somente tinha acesso aqueles que entrassem em retiro de 3 anos. Dentro do retiro de 3 anos, você tinha acesso a esses textos de iniciação. E hoje eles estão publicados em inglês e em espanhol. Entende? Para a gente ver, assim, como temos acesso a muita riqueza. E o importante que é, nós que temos essa atração pelo budismo tibetano, que tenhamos a determinação de mergulhar um pouquinho mais profundamente e poder adquirir alguma experiência para ser canais de transmissão dessa sabedoria ancestral que chega até nós. Então, assim como, por exemplo, Mingyur Rinpoche, que é meu mestre raiz, ele criou o método de meditação Alegria de Viver, e ele motiva a todos que sejam professores. Ele falou, aqui está um método, aprendam e ensinem. Porque é importante que todos aprendam a meditar corretamente, que realmente tenham experiência da consciência plena aberta, que experimentem o ser absoluto que está presente em cada instante dentro de nós. Então, hoje mesmo, estamos vivendo um momento onde os grandes mestres estão abrindo todos os ensinamentos e deixando tudo público, iniciações por internet. Dalai Lama está dando iniciação de Yamantaka, está no YouTube, a iniciação completa. No YouTube? Yamantaka? Yamantaka. Eu falei, nossa, eu ouvi inteiro, eu não acreditei, com todos os detalhes, com todas as explicações, é só querer receber a iniciação e fazer a prática. E a prática de Yamantaka também está disponível, a sadhana. Então, vivemos assim um momento muito especial, onde os velhos mestres, como Dalai Lama, com seus 82, 83 anos, ainda estão vivos e estão fazendo de tudo para que o Dharma do Tibete floresça no Ocidente. E nós somos os seres ocidentais dessa época que temos o grande mérito de receber por internet, sem ter que eu tinha que viajar muito. Eu tinha que ir até a Índia, até os Himalaias, até o Nepal para receber iniciação. Tinha que ficar no mosteiro. Era impressionante. Ensinamentos. Tinha que ir para os Estados Unidos, para México. Tinha que viajar muito. Hoje eu não saio de casa e recebo tudo. Tenho o Dalai Lama aqui toda semana, Karmapa, Mingyur Rinpoche, Tenzin Rinpoche nem se fala da generosidade dele. Tem como 500 vídeos de ensinamento deles no YouTube. Impressionante, né? Ensinamentos secretos. Tem Tenzin Rinpoche? Olha o que ele transmite. Agora, interessante o fenômeno da pandemia também para isso, né? A gente que é praticante, então, para receber uma iniciação, tinha que saber quando o lama estava disponível viajar. As iniciações passaram a ser transmitidas, então eu recebo iniciação em casa por meio de... uma coisa fantástica, né? Fantástica. Não, eu viajei pelo mundo mesmo todo. Sabe, os ensinamentos Dzogchen, como eles estão oferecendo os ensinamentos Dzogchen de uma forma para um praticante de primeira hora, né? Sim. Há 10 anos atrás, a gente jamais imaginaria tocar no Dzogchen sem fazer o Nundro, tudo, né? Eles estão dando um salto, né? E introduzindo a natureza da mente. O Tenzin Wangyal Rinpoche, nesse ponto, assim, chega a ser assustador a tamanha generosidade, né? Não, eu olho para ele, os ensinamentos que ele nos oferece, eu falo, nossa, como ele é atrevido. Yoga dos Sonhos. Eu assisti inteiro Yoga dos Sonhos, tudo. Eu dediquei tempo para isso. Tem um caderno inteiro escrito, eu vou escrevendo, vou fazendo observações. Várias aulas eu repeti e eu achava impressionante. Ele transmitiu o Yoga dos Sonhos inteiro na internet, com todos os detalhes que você não fica com dúvida. E se tem dúvida, manda uma mensagem que alguém vai te responder.
Mais que isso, Lama, ele responde. Você manda Ele e-mail para responde. ele responde. Ele responde pessoalmente? Ele está respondendo? Pessoalmente. Leva 2, 3 meses, mas ele responde. Nossa, que generosidade. Eu Que não acompanho o generosidade. budismo e ele é a minha pessoa. Eu não sou praticante, eu acompanho. Eu não sou praticante. E ele é a minha pessoa preferida no mundo, assim. Eu tenho uma conexão com ele, assim, que Tenzin. Tenzin Tenzin Wang? Gyal Rinpoche. nossa, No, assim, uma coisa. Eu acho ele primeiro que ele é um gênio, assim, da comunicação, né? Ele se Sim, expressa muito bem. sim. O jeito que ele aprendeu inglês e fala daquele jeito, assim, como se ele conversasse com o vizinho, né? É. sim. E os ensinamentos, a forma como ele oferece os ensinamentos é extremamente acessível. E é isso. Assim, o que era na geração dele o mais difícil de alcançar, ele oferece para praticante de primeira hora. É É, impressionante. Sim, é impressionante. é impressionante, É impressionante, impressionante. impressionante. Sim, sim. Então, assim, a gente está vivendo uma época, assim, estamos encarnados num momento de evolução, temos esse mérito de estar nessa época maravilhosa, e a pandemia não fez mais que nos ajudar todos a estar no melhor lugar. Me tirou de São Paulo faz 2 anos, eu estou aqui na natureza e tentei voltar tantas vezes, abrir o templo, mas o Covid não deixa. Eu estava agora para abrir o templo de novo. Armei todo o circo, fiz toda a propaganda. Quando eu cheguei no templo para abrir o ano, estava todo mundo com Covid. Todos, 10. Eu tinha 10 inscritos, tudo espaçado, para a gente começar o curso presencial de budismo. Não é que os 10 me pegou Covid? Na mesma semana que eu abri o templo, quer dizer, fechei o templo, vim embora e falei, esquece, tem Covid. Entende? Olha o sinal. Então, eu vou para o 3º ano que a gente está com o templo presencial fechado. E, bem, aqui estamos no online e agradecendo essa oportunidade maravilhosa de estar na natureza e de poder estar com os grandes mestres e de poder estar nesse canal de transmissão, facilitando que todos tenham acesso a essas práticas ancestrais maravilhosas que nos ajudam a viver em paz e ser feliz no samsara e, ademais, nos abrem para um caminho transcendental da liberação e cessação completa de todo sofrimento, que é o que Buda propõe como caminho progressivo da iluminação que nós seguimos. Então, é maravilhoso, né? Então, muita gratidão pelo bom momento que compartilhamos, pelo bom mérito que temos, e que tenhamos todos uma boa semana. Mantenham um vínculo, aqueles que têm o livro, façam tiradas para si mesmo, para o seu dia, para os amigos, para o entorno, para ganhar confiança, para desenvolver habilidade, para desenvolver a intuição, capaz de modelar a predição para cada pessoa, para cada dia, para cada consulta. É necessário experiência, e essa experiência é o nosso desenvolvimento, começando com nós mesmos e com o nosso entorno mais próximo, e vendo o benefício que nos traz e o benefício que estamos oferecendo. Isso vai nos motivar a manter o nosso estudo e o nosso desenvolvimento. Bem dedicados méritos e muita gratidão a todos.